Está começando mais um Sensualcast, um podcast especial para tratarmos de saúde e bem-estar íntimo, e hoje vamos falar sobre sex shop. Não, calma. Sex shopping não. Não. Meu nome é Sindai e eu queria falar com vocês um pouquinho sobre loja de produtos sensuais para casais. Então conta mais pra gente, né? Esse termo sex shopping é uma coisa assim complicada. Ele remete muito a lojas de rua. Sabe quando você... Marketing mesmo de lojas de rua. Esse termo é importado, obviamente, do inglês. E o significado literal dele, para pensar, não é isso que a loja oferece, né? Então, quando a gente fala de produtos sensuais para casais, a gente eleva o nível. A gente passa a falar, parece que até o público muda. É como se a loja de rua recebesse toda e qualquer pessoa. E alguém que atende especificamente casais para venda de produtos sensuais, fica mais seleto, fica mais elitizado, digamos assim, mas atende todos os públicos. Legal isso. Sindai, conta pra gente de toda a sua experiência, desde o início, como que você entrou nesse mercado? Camila, é muito engraçada essa história, é tão bacana quando a gente fala sobre produtos sensuais, muita gente remete ao lúdico, ao engraçado. Mas a minha história começou simples, eu fui fazer uma entrevista numa loja para ser vendedora. Eu sou vendedora nata, mas essa venda era para venda de lingerie e de acessórios, assim, bijuterias, né, joias. E foi muito engraçado porque quando eu entrei na sala, até chegar na mesa onde foi a entrevista, tinha umas caixas espalhadas no chão. Eu, obviamente, não perguntei do que era, continuei a entrevista, de repente, entrou um senhor de cabelo branco, mais ou menos assim, um jovem de 70 anos, colocou a mão na caixa e tirou uma prótese enorme de dentro da caixa. E a moça que estava me entrevistando ficou super constrangida e sem graça, e ela, sabe, fazia gestos com a cabeça, e daí eu olhei. Quando eu olhei para trás, ele estava segurando, tipo assim, pondo uma pilha para fazer funcionar. E foi muito legal, porque daí eu fiquei olhando, e eu olhei de novo e continuei a entrevista. E ela falou assim, ele falou, moça, você já trabalhou com isso? Eu falei, não. Daí ele falou assim, mas você trabalharia? Você não tem vergonha? Eu falei, não tenho vergonha. Porque eu acho que eu fiquei mais constrangida por ele ser homem, na idade, remetia um pouco ao meu pai. Aquilo eu fiquei receosa. Bloqueou. Mas não o produto. E ainda falei assim, olha, se você me der uma oportunidade e eu tiver técnicas, aulas, cursos, algo que fale sobre isso para que eu aprenda a divulgar isso de forma melhor, eu quero aprender. E aí começou. E olha, deve ser o dono da loja. E bem estrategista ele. Foi. Espertinho. Foi muito legal. E daí ali a gente já foi convidado a participar de uma outra seleção. E essa seleção foi especial por quê? Porque eles levaram a gente de forma física em outras lojas. Algumas concorrentes, outras lojas de rua. E a gente pôde observar a diferença. Como apresentar esse produto, como falar sobre ele, a diferença entre o que é um sex shop e o que é uma loja de produtos sensuais, né? Eu acho que isso ficou... Me lembrando disso, isso vem à tona e me recorda, assim, a diferença do público que eu quero atender. A forma com que eu falo, né, sobre isso, eu meio que seleciono. É como se fosse um filtro, sabe? É bem interessante. Sim. Até porque eu também abomino o termo sex shop, né? Isso. E exatamente, loja de produtos sensuais, porque o que é vendido ali são cosméticos íntimos, Isso. né? E produtos para intimidade num geral, não precisa ser vulgarizado. Erotizado de uma forma explícita, de forma vulgar, né? Acho que essa palavra é bem importante. Você sabe que você falando sobre isso me lembra também uma história, e eu gosto de contar histórias para exemplos, porque a nossa vida é feita de pequenos momentos, né? Sim. E essas histórias, esses storytellings que a gente fala, fixam na memória, né? E eu me recordo nesse local que eu trabalhei, volta e meia, a gente tinha atendimento telefônico, né? Porque a gente começou a observar que as pessoas tinham dificuldade, depois de um certo tempo, com o produto, porque elas levavam malas cheias de produtos para vender, né? E daí chegava um momento que, poxa, 10, 20 produtos diferentes, elas esqueciam para que servia. Sim. E a gente bolou um adesivo com o nosso telefone para colar nesse produto. Na dúvida, me liga. E a gente revezava, enquanto as meninas que trabalhavam no sex shop, revezava assim, quem vai atender hoje? E um dia, eu caí no atendimento, e uma pessoa ligou, e a gente atendia como qualquer outro local, né? Vou fazer um nome fictício, tá?
Sensual Cast, bom dia. Aí a pessoa falou, oi, já com uma voz, sabe, bem diferente. Eu, olá, tudo bem? Da onde fala? Eu falei, olha, é do Sensual Cast, loja de produtos eróticos, loja de produtos sensuais. Aí a pessoa do outro lado, o que você vende aí? Eu falei, olha, vendemos cosméticos, brinquedos sensuais, voltados para casais, fantasias, vídeos, né? E a pessoa, e você usa? Eu falei, meu Deus. Eu falei, olha, como boa vendedora, para saber falar sobre o produto, eu sou uma consumidora também. Mas nem todos os produtos. Mas isso é uma conversa que a gente deixa para um outro dia. Você tem dúvidas sobre algum produto? E já fui, né, emendando já porque eu sabia que o 0800 era para isso, né? Mas assim, são coisas que acontecem no dia a dia que são engraçadas. E que, às vezes, quem tá de fora não tem essa visão, né? Porque lá, nossa, é uma rotina. Ser vendedora de loja de produto sensual é uma rotina que para nós é um cotidiano. E para quem vê de fora, vem aquele tabu, né? Por isso que a loja e um atendimento diferenciado, assim, a loja de rua, às vezes as pessoas têm medo de ficar muito tempo na loja. Quem eu vou encontrar? De ser vista na loja. Exato, já pensou quem me pega lá, né? Então, assim, a gente tem públicos bem distintos, assim. Até o tempo de atendimento é diferente. Para quem entra sozinho, para quem entra com o marido, com, né, o casal, quando entra junto, amigas, homens sozinhos, né? O tempo de atendimento, a abordagem, ela é diferente. E isso é legal, faz parte. A gente aprende também como lidar com isso. É interessante. Legal, legal. Eu sei que você tem muitas histórias muito engraçadas para contar pra gente. Qual que foi a que te marcou mais? Tem uma boa, para assim, começar. Vamos pensar assim que sex shopping é sempre voltado muito, logicamente, a questão da sexualidade. Mas tem uma parte do sex shopping, não, das lojas de casas e produtos sensuais, que é a questão da saúde, né? E que isso às vezes não é muito citado. Então, para começar, uma história boa é que lá o ambiente ficava com a porta do ambiente fechado. Então, as pessoas que vinham até o local eram convidadas a estar lá, né? Só que como era parte era um apartamento, várias portas de apartamento. E na nossa tinha uma placa escrito loja sensual. E a pessoa apertou a campainha, eu fui até o olho mágico, olhei e não vi ninguém. Saí de novo, fui para minha bancada, de novo tocou a campainha. Falei, mas que coisa. Falei, alguma criança, né, que viu ali escrito sensual, achou engraçadinho, que tá fazendo uma brincadeira. Pois eu vou ficar na porta. Fiquei com a mão ali. Quando eu tocasse a campainha, eu abri a porta bem rápido. Não deu outra. Tocou a campainha, eu abri, era um cadeirante. E eu falei, tá perdido, né? Porque na minha, até eu não tinha tanta experiência, né? Uma pessoa cadeirante, ela não poderia usar produtos sensuais, né? Então eu achava que uma pessoa que ela, perdendo os movimentos, ela também perderia a sensação, né? E para minha surpresa, eu falei assim, você veio para a loja sensual? Ele falou sim. Eu falei, então entra, vamos conhecer, que eu tenho alguns produtos para te mostrar. Eu falei, mas o que te trouxe aqui, né? E ele falou assim, olha, eu sofri um acidente de carro há 6 meses, eu era uma pessoa que era próxima de me casar, e eu perdi esse relacionamento por isso, porque a pessoa que se relacionava comigo disse que a partir do acidente eu já não poderia mais manter relação com ela. A perca dos meus movimentos foram gradativamente, através da fisioterapia, eu posso voltar aos movimentos dos meus membros, né, inferiores. E eu descobri, com essa fisioterapeuta, que se eu fizer exercícios com a minha parte, minha genital, eu vou conseguir voltar a ter ereção. Uhum. E eu fiquei assim, aquilo pra mim foi uma novidade. Então, relacionado à sensualidade, à saúde íntima, a produtos sensuais, o que nos falta é conhecimento e educação. Com certeza. Né? Não é uma questão, só abra sua mente. Abrir a mente muitas vezes é aderir um produto novo. Não é isso, gente. É entender que que você pode ter uma necessidade que você não reconhece por falta de conhecimento, né? Atender uma necessidade de saúde íntima, sim, por não saber que aquele produto te atende dessa forma. Então, depois desse atendimento, eu tive uma mudança de chave, assim, de pensamento, de que, poxa, por que uma pessoa que é cadeirante não pode utilizar? E, assim, era muito interessante, e eu vou fazer uma demo aí, de que nessa loja que a gente trabalhava, a gente recebia pequenos cursos, pequenas instruções, né? Onde eu perguntei, falei, olha,
Eu recebi a visita de um cadeirante, né, um cliente cadeirante, e ele falou que ele ia fazer fisioterapia com o produto, mas assim, como que ele vai sentir? Ele sente, a pergunta veio, né? Sim. Ele sente tesão? Ele chega ao orgasmo? Eu fiquei com dúvidas também. E essa sexóloga, ela esclareceu, e acho que é importante comentar com vocês, de que sim, porque toda a nossa parte vem da mente, né? Sensual e sexual começa no pensamento, né? Então, a nossa primeira órgão sexual é o cérebro, né? É como a gente pensa, como a gente visualiza, como a gente imagina. A imaginação leva a gente até prazer, Sim. né? Então, aí ela me esclareceu. Olha, o homem só tem ereção porque visualmente ou através de um toque ele foi estimulado, né? Não existe a pessoa simplesmente estar pronta para o ato entre um casal, né? E sem que ela tenha sido estimulada para isso, ou através de uma mensagem, ou através de algo que ela visualizou, né? Então tudo começa na mente. Existiu. Então é muito importante falar sobre isso. Eu acho que desmistificar a palavra produto erótico e sex shopping, que me remete a algo vulgar, e trazer as palavras loja sensual, produto para casais, cosméticos íntimos, né? Eu acho que a gente começa a mudar um pouco o pensamento das pessoas que vão escutar a gente aqui nesse Sensualcast. Ah, com certeza. E até muitos produtos que uma fisioterapeuta pélvica utiliza são produtos vendidos numa loja sensual da mesma forma. Então, você vai fazer uma ginástica íntima, as bolinhas de pompoarismo, o lubrificante que você vai usar, que é o mesmo que tem na farmácia. Ué, por que pode ter na farmácia e vendido num outro lugar não é legal? Na verdade, aquilo ali é uma coisa muito natural. E tanto é natural que fica bem exposto, né? Exatamente. A gente que tinha tocou num assunto vergonha legal de passar, sobre né? a diferença de um produto que é íntimo, mas que vende em farmácia, e um produto que é íntimo, mas vende no sex shop, na loja sensual. Qual que é a diferença? O produto que vende na farmácia, no rótulo dele, ele é liberado pela Anvisa para que conste na descrição do produto palavras específicas para o uso, tá? Então, quando a pessoa lê, ela vai saber para que serve aquilo, aonde ela vai passar. É o famoso modo de usar. Quando você pega um produto sensual, ele é um produto que também é liberado pela Anvisa, mas a descrição no modo de usar não é específica. Então agora todo mundo tô vendo já o pessoal buscar o produto para ler. E vai estar escrito assim: passe no local desejado até total absorção do produto. Porque crianças no Brasil a partir de 6 anos já sabem ler. E não é saudável para elas ler um produto que vai estar escrito que é para passar na vagina, explicando uma atividade adulta, no clitóris. Ela vai automaticamente, mas o que é isso? O que é clitóris? Então, assim, instigar nela algo que ainda a percepção, por causa da idade, sim, não está no momento, né? Então, isso é muito natural, sábio, assim, mas legal. não é o momento dela ainda. Exato. Então, por isso que a Anvisa não libera que os nossos produtos da linha de casais, sensuais e de lojas de sex shopping tenham esses produtos escritos de forma explícita, né? Por isso que ele fica entre linhas, digamos assim. Sim. Ah, isso é interessante, hein? Acho que pouquíssimas pessoas sabem disso. Que não pode estar descrito. Com certeza. Eu não sei qual a história que eu pergunto primeiro, porque eu já dei tanta risada disso, né? Verdade. Conta pra gente aqueles produtos que as pessoas compram só pelo código do catálogo. Isso é bacana. Nessa loja onde eu trabalhei, era um espaço físico bom, grande, mas nós temos fornecedores e importadores de produtos com uma gama de produtos de atendimento, assim, 500, 600 unidades. Então, para uma loja física, até, né, em um prédio, não comporta. Então nós tínhamos revistinhas, estilo revistinhas de compra manual, assim, que você folheia para escolher, né, de algumas marcas famosas. E eles resolveram deixar esse catálogo na nossa loja para que se tivesse alguém que quisesse um produto que não tivesse fisicamente na loja, pudesse comprar pelo catálogo. Um dia normal, como qualquer outro, entrou esse cliente, era um homem de meia idade, e a gente já estava com um tempo de atendimento, então assim, já saía aquela coisa do constrangimento, né? E eu
Fui mostrando a loja para eles. Outra curiosidade legal de comentar é que a loja ela não ficava exposta com os produtos em gôndola, tipo de mercado, nas paredes, pendurados, né? Eram baús fechados de vidro. E nós perguntávamos para o cliente, posso abrir para você ver? Né? Para que ele se sentisse à vontade, para que ele autorizasse. Sim. Não, claro, pode abrir, eu quero pegar, sentir na minha mão, eu quero ver de perto, né? A gente tem muito dessa coisa do tato, né? Eu quero ver com a mão. Isso. E para produtos da linha sensual é legal isso, tem bastante coisa que é sensorial mesmo. Sim. Então isso era uma coisa bacana, então não ficava nada exposto. E eu levei ele armário a armário e eu notava que ainda faltava algo. E eu levei ele numa sala específica onde já ficavam os brinquedos, as próteses penianas, né, e vaginais. E ele falou assim, não, ainda me falta, não é o que eu quero. Eu falei, olha, então nós temos um catálogo. Ofereci o catálogo, olha, senta aqui, fica à vontade. Níveis de atendimento. De atendimento, exato. Você vai percebendo que a pessoa não é aquilo que ela quer. Tá faltando algo. Pouco mais, só que a ainda não diz é. O quê? A pessoa ainda, ela... Geralmente não fala. A pessoa em si, ela também fica constrangida. Sim. Né? E ela não fala o que é. Falei, olha, então para que o senhor fique mais à vontade, eu vou te entregar o catálogo, você dá uma olhadinha, vou te dar um bloquinho, uma caneta, cada produto tem um código, você anota ali o código e a quantidade, né? Se for mais de uma unidade, você anota 2 ou 3, conforme o senhor desejar. E voltei pro balcão de atendimento, e daqui a pouco ele me chamou e falou, olha, o código é esse. Falei, bom, como o produto está no catálogo, a gente tem um prazo de recebimento, é entre 15 e 20 dias. Vou anotar o seu telefone, quando o produto chegar, eu aviso para o senhor vir retirar. Ok. Ele foi pro caixa, fez o pagamento do produto, porque o produto era pago antecipado, né? Até para que a garantia de que a pessoa viria buscar, né? E aconteceu o caso da pessoa pagar e não vir buscar. Também não sei por qual motivo, mas enfim. Passado o período, eu liguei, eu fiz a encomenda e chegou. Quando chegou, antes mesmo de ligar para a pessoa, a gente tem que testar, a gente tem que ver se funciona certinho. Sim. E eu abri a caixa e eu fiquei chocada. Era uma cabra inflável. Uma cabra, um bicho mesmo, assim, sabe? Inflável. Falei, gente, mas com tanta boneca, com tanta prótese, por que ele quer uma cabra? Anotei no meu caderninho de dúvidas, para quando a gente estivesse na presença da sexóloga, perguntar para ela o porquê do motivo de a pessoa comprar um animal, né, inflável. E daí a gente teve esse esclarecimento também. A maioria desses produtos sensuais, eles são criados, né, fora do Brasil, né, vem de fora, principalmente esses mais diferentes, né. Sim. A linha brasileira é uma linha dos produtos mais vendáveis, mais comum. Eles não investem em algo que não tem um retorno financeiro maior. Enfim, e ela falou, olha, e lá nesse determinado local, é crime a pessoa, como aqui também né, a pessoa ter relação sexual com um animal, né. Sim. Como aqui também chama zoofilia, enfim, aí é uma outra questão. Mas lá, a pessoa que tem esse distúrbio, ela é levada ao conhecimento de uma terapia, de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra. E se ela aceitar, ela recebe tratamento. E tem vários tratamentos. Um deles é a indicação do uso do brinquedo sensual. Entende? Então, para que ele não vá atrás do bicho. Então, assim, tudo a gente remete a algo engraçado, a algo, né? Só que tem uma questão por trás que a gente não entende, né? Então, por que eles usam isso? Para que realmente a pessoa não sinta a necessidade de manter relação com um bicho real, né? Então, isso era uma coisa que nem me passava pela cabeça. E era engraçado, porque quando a pessoa mantinha, digamos, alguns atos com o brinquedo, ele berrava igual o cabrito. E a gente testou, e foi muito engraçado, todo mundo riu. E no dia da entrega, né, a gente se contendo, né, porque não poderia demonstrar de maneira alguma um julgamento. Nem de positivo, nem de negativo, nada. É como se a minha opinião sobre o que a pessoa gosta ou não gosta de comprar é irrelevante. Não, é irrelevante, né? Até porque tem produtos que eu vendo, mas que eu não uso. E aí engata mais uma história legal, assim, de pessoas que chegavam lá e diziam assim, mas o que você me recomendaria? Não posso recomendar. É engraçado, posso. Dependendo do meu período do mês, eu sou uma vendedora. Se eu tenho meta a cumprir, e eu tô para atingir a minha meta e eu não atingi ainda, o que eu vou recomendar para esse cliente? O produto mais caro? Nem sempre é o que ela quer, e nem o que eu gosto de usar, entende? É o produto mais caro, vai me ajudar a fechar a minha meta, entende? Então isso é engraçado. Mas se eu sou uma vendedora de um produto sensual, onde eu faço uma venda para um casal, para um cliente que eu vou até a casa dele,
O que eu quero? Eu quero fidelizar ele. Então eu não quero vender um produto caro. Não quero vender um produto qualquer. Eu quero entender a necessidade que ele tem enquanto casal, o que ele quer, né? Se ele quer satisfazer a esposa, se é para satisfazer o marido, se é para o casal, se é para ambos. Aí eu vou ser assertiva. Eu vou oferecer um produto que vai dar satisfação para os dois. Então não é o custo, não é o valor do produto, e sim o objetivo que ele atinge, entende? Sim. Então são coisas Mas diferentes. pelo objetivo, não pela sua opinião. Pelo valor, exato, e não pela minha opinião. E isso é importante levar em conta, porque às vezes você, enquanto cliente, vai até uma loja e você sabe o que você quer. Ou você tem dúvida. Seja claro, se comunique sem vergonha, sem tabu. A palavra tabu relacionada a produto sensual é importante também. É algo que vem, assim, de lá de casa, de quem ensinou. Tenho certeza que, assim como eu só fui falar sobre relações sexuais, sobre intimidade, sobre sexualidade com a minha mãe, eu já era casada há mais de 10 anos. Nossa. Né? Então, eu não tive educação sexual em família, com mãe, com irmã. Sim, era um assunto velado, era um mistério, né? Então eu fui meio que, literalmente, aprendendo na vivência, na prática, com o meu esposo, né? E depois ainda fui conhecer o sex shopping com pouco tempo de casada. Isso revolucionou o meu casamento, né? Porque eu tinha aquela questão de, é coisa de prostituta. Eu achava que prostituta usava, que garotas de programa usavam produtos eróticos. Então eu não podia usar porque eu não era prostituta, né? Então, pensamentos que eu penso que ainda existem pessoas que pensam assim. Então, se você é uma pessoa que pensa assim, tá na hora de você mudar esse pensamento. E o Sensual Cast é o local para isso. Que eu tenho certeza que, além dessa nossa conversa, vão ter outros convidados que vão esclarecer coisas incríveis para abrir o seu pensamento. Muitas dúvidas serão tiradas aqui. É verdade. Depois dessa da cabra, conta pra gente uma que você me contou de um certo produto para cabelos. Essa é boa. Muito boa. Enquanto vendedora da loja, a gente também era ensinada a fazer vendas casadas. Sabe quando você compra uma o direito coisa... do consumidor não amigos advogados não ouçam isso, né? Mas isso existe, todo mundo sabe. A venda, na verdade, acho que eu me equivoquei no termo. Um produto que ele deve ser usado com outro. Sim. Entende? Que sim. assim, eu quis dizer uma venda casada, assim, de um produto que ele é mais funcional. Ele pede a existência de outro produto. Isso. E é importante que você diga. Isso, por exemplo, porque senão falta algo. Os lubrificantes. Pra que serve? Não, tem que ser com água. Ou, essa peça aqui você não pode usar com silicone, não pode usar preservativo aqui, não pode isso, não pode aquilo. A gente explicar, né? Isso, os porque senão você acaba errando. Uma vez esse cliente usando um produto que não atendeu a necessidade dele, ele não volta a comprar. Nem com você e nem com ninguém. Né? Não vai dar certo e ele ainda vai ficar te xingando por alguns anos. Exato, e assim, a propaganda negativa é algo que ela acaba tendo uma proporção muito maior do que às vezes algo positivo. Né, de produtos que a pessoa teve assertividade, ela não vai sair falando para todo mundo que, nossa, usei um produto esse final de semana que foi fantástico. Ela não conta, é uma questão de intimidade, né? Sim. Agora, se algo deu errado, é como se ela quisesse dar um alerta para os demais. É capaz ela divulgar na rede social. Olha, eu comprei tal produto e ocorreu isso. Então a gente tem que cuidar muito com isso. Mas voltando ao assunto sobre o uso de um produto com outro, eu atendi também esse cliente, mais uma vez um homem. Olha, desmistificando também o pensamento de que quem visita uma loja de produto sensual são sempre mulheres, solteiras. Não, na sua grande maioria são casais, nesse caso héteros, homem e mulher, mas que a grande maioria, quem tem interesse em comprar algo para a criatividade do casal é o homem. Né? Então, assim, para sair de uma rotina, para melhorar a libido, são N questões, né? Então, nesse dia também era um casal e quem tomava a frente da conversa era o marido, né? E daí ele falou assim, olha, eu vim dar uma olhada aí no que você tem. Aí, mais uma vez, fui mostrando armário, e a parte das próteses, ela ficava separado, né? A gente não deixava tudo junto, até para que a pessoa se sentisse mais à vontade. E ele falou, olha, eu tô sentindo falta ainda de mais alguma coisa. Olha, então vou te levar
nesse local em específico. E levava nesse cantinho, a esposa estava junto, e ele comprou uma prótese num tamanho, assim, grande, né? Acima de 35 centímetros, com uma espessura diferente, assim, não era uma espessura de 8 milímetros, era uma espessura de 20 milímetros. 8 milímetros, 80. Isso, exato, perdão. E daí, então, aquilo já era uma coisa olhando exagerada, né? Aí eu comentei, eu falei, olha, esse produto, daí lembrei, né? Esse produto, ele remete ao uso de um outro produto, que é um KY, que é um KY que eu digo é um lubrificante, né? E daí ele falou assim, não, eu uso um creme de cabelo. Falei, oi? Você usa um... Ele me falou até uma marca. Gente, eu perdi a compostura. Na hora, eu fiquei... Nossa, esse creme é da minha imaginação. Infância. Esse creme, assim, poxa, eu usava no meu cabelo cacheado, né? E daí eu saí de cena, porque eu fui pro estoque e falei, só um minutinho, eu vou ver se eu tenho esse produto e eu já tenho. Fui pro estoque e comecei a rir. Gente, eu chorava. Porque, assim, é uma coisa da imaginação, né? Você começa a imaginar, poxa, quando ele usa esse creme, o que acontece? Né? Deixa os cachos soltos. Falei, meu Deus, eu falei, ele vai usar onde? E daí, assim, quando eu falei assim, olha, você tem que usar um lubrificante, porque esse modelo de prótese pode machucar a sua parceira. E aí que ele identificou, ele falou assim, não, esse é pra mim. Falei, pra você, vamos, né, que legal, falei, moderno, né, um homem super moderno. Falei, mas então se é pra você, aí que tem que usar um produto assim, né, porque aonde você quer usar não tem lubrificação natural. Então precisa usar um lubrificante à base de água para não machucar, aquela coisa toda. Não, eu uso creme de cabelo. Falei, nossa, mas foi muito engraçado. Aí no fim eu convenci ele, porque daí eu ensinei, né, educadamente, falando sobre a educação sexual, de que o produto de cabelo não é adequado para a parte íntima. O pH desse produto vai atingir o pH da parte íntima, o que pode ocorrer infecção, coceiras e até danificar o próprio produto. Exatamente. E falei, olha, então a base d'água é específico para isso, para não te dar dor, para não te dar coceira. E daí, assim, você vai ter um uso do produto de forma adequada, né? Você vai poder dizer, você vai se sentir literalmente satisfeito, porque daí o produto vai ter um resultado que eu acho que você espera. E se você continuar usando esse creme, pode ser que no começo ele não irritou, mas pode ser que mais pra frente vai, e você vai dizer, não foi o produto, eu sempre usei o produto, o creme, foi a prótese, porque essa é diferente do que eu já usava, sabe? Então tem essas questões, e tem que trazer à tona para que a informação fique completa, porque senão também deu errado, houve uma frustração, esse cliente ele vai ter uma visão distorcida do produto, né? E isso ocorre muito, pessoas que vendem produtos que é para um benefício, uma finalidade, para um efeito, né, por uma questão de saúde até, e o resultado é outro. Sim. Então, assim, é uma coisa bem... E para cada corpo, sabe que um produto... Para facilitar uma situação específica. E assim, agora me veio à cabeça, por exemplo, adstringente. Então, você sabe que esse adstringente é uma coisa bem... o termo adstringente, até a pessoa fica pensando em produto para o rosto, né? Assim, para abrir os poros. Então vem à mente algo que abre os poros. E o adstringente íntimo é o contrário, né? Não é que ele diminui o canal vaginal. Ele dá a sensação de estreitamento porque ele tira a lubrificação. Exatamente. Então, para quem que vai funcionar? E o que pode ser muito perigoso, dependendo porque a pessoa pensa assim, casos e idades, né? Deixa eu usar um termo assim que não vai remeter a um produto, mas que seja o mesmo. Existem produtos que o nome dele fala que é para diminuir o tamanho, vamos dizer, usar um termo mais dia a dia, o tamanho da pepeca, diminui a pepeca. Aí a pessoa acha que ela vai usar e vai ficar virgem, vai trazer a sensação de virgindade. Quem precisa voltar à virgindade? Uma moça de 20 ou uma moça de 40? Quem que acha que precisa voltar à virgindade? Exatamente. Normalmente uma moça de 40 que é casada. Então ela quer ter essa sensação da virgindade. Só que essa moça de 40 está num período hormonal muito diferente da moça de 20. O que ela precisa? Ela precisa de um lubrificante para facilitar a penetração e de um gel ou um óleo que deixa a parte íntima mais sensível ao toque e à penetração.
Então ela vai sentir mais prazer na área íntima. Ela não precisa estreitar o canal vaginal, né? Até porque o canal vaginal de todos tem o mesmo tamanho. A diferença é a lubrificação. Quanto mais lubrificada eu estou, maior a sensação de que o canal é maior. Se eu estou menos lubrificada, ele parece que fica apertado, parece que fica estreito. Aí eu indico esse produto para uma jovem de 20 anos. Por que vai funcionar? Porque como ela está muito lubrificada, muito molhada, a sensação de que entra e sai com facilidade dá a sensação de que ela está larga, né? Com o termo chulo da palavra, ela está enlarguecida, mas não é. Ela está extremamente molhada, isso facilita a penetração. Então, ao usar um gel adstringente, vai diminuir a lubrificação e o canal dela vai ficar mais sequinho, não é que ele vai diminuir. Vai aumentar o atrito. O atrito, exatamente. Então, veja, é um produto que vai ter 2 efeitos para pessoas distintas, em momentos hormonais e corpóreo diferente, né? Mas o produto é o mesmo. Então, assim, eu preciso entender a necessidade da cliente. Para que ela quer? Qual é a função que ela quer? Qual é o resultado que ela espera? Aí eu consigo ser assertiva na indicação de um produto. Senão eu acabo errando também. E outra, né? Lembrando, o aumento do atrito pode trazer fissura, coceira, desconforto, muita machucar. Coisa pode acontecer aí que não vai ser interessante. E até tendo que ficar um período de tempo sem manter relação. Não é o produto. É o mau uso. Exatamente. É o produto errado para pessoa errada. Exato. Por isso da importância de se entender qual é o objetivo e tudo mais. Exato. Mas, voltando, estávamos falando de prótese na última história. Conta pra gente sobre o seu ponto de vista, que eu acho maravilhoso, sobre a escolha das próteses, quem escolhe, por que escolhe, muito legal. Que cor escolhe, e conta pra gente esse mundo. Tá. Nesse tempo de mais ou menos 10, 12 anos vendendo produtos sensuais, a gente começa a filtrar, né, algumas coisas e entender um comportamento, porque isso é uma questão de comportamento. Por quê? Porque para um homem pode funcionar essa situação e para outros não. Um exemplo muito bom disso é a compra de prótese peniana. Quem compra? Se é um casal, normalmente quem vai comprar é o homem. Você sabe por quê? Porque ele não quer oferecer para a parceira algo diferente do que ele já tem. A prótese em si, ela já é algo distinto, porque normalmente vai vibrar, né? Que é uma coisa que naturalmente nós não temos, né? Só que, e o tamanho? E a cor? Né? Então ele vai buscar algo... Quem define? Que ele vai buscar uma coisa muito parecida com o que ele tem para oferecer. Sim. Porque existem casos das pessoas se sentirem traídas. Por exemplo, um homem branco comprar uma prótese afrodescendente, uma prótese negra. Ele não vai comprar. Ele vai comprar para a esposa algo que seja muito parecido com o que ele tem para oferecer. Entende? Então, assim, seria, inclusive, digamos... em cor, tamanho, espessura e tudo mais. Quem que compra a prótese diferente, em formato de golfinho? A mulher casada. Para que ela não estimuladores, crie um estimulador clitoriano. E... Exatamente. Uma calcinha com vibração. Por quê? Porque ela não quer criar o desconforto para o parceiro de algo diferente. Porque se a mulher comprar, ela não vai comprar o que ela já tem. O pensamento é diferente. Eu vou comprar algo que eu não tenho. Então, se ele não vou dizer pequeno, se ele de um tamanho menor, ela vai comprar um tamanho maior. Se ele é mais fino, ela vai comprar um mais espesso. Se ele é mais espesso, ela vai comprar um mais fino. E assim por diante. Porque para cada... às vezes ela quer ter uma sensação diferente do que ela já tem, né? Sem imaginar que isso, de alguma forma, pode ferir o parceiro na relação. Sim. E eu penso, isso é uma questão assim, do meu pensamento, do meu modo de pensar, compreendo que tem pessoas que pensam de forma diferente, tudo bem, né? Se você discordar de mim, de que nesse momento o que vale é uma conversa entre o casal, a intimidade mesmo, o que você gosta, o que você aceita, o que eu gosto e o que eu aceito, o que é válido para nós enquanto parceiros. Acho que isso é importante, porque senão fica assim, como se fosse uma imposição. E isso não é legal, né? Tipo, você vai usar porque eu quero, isso eu vou usar porque eu quero. Vamos usar juntos.
né? É uma decisão do casal. Eu acho que isso facilita, assim, então tá, então o uso dos produtos sensuais é para realmente a gente sair da rotina, é para criar uma coisa lúdica e engraçada mesmo, Sim. nesse momento. Às vezes é uma brincadeira que pode remeter e que muito provavelmente vai remeter à época que vocês namoravam. Muito legal. E coisas engraçadas que ocorreram Exatamente. E vai longe, né? Porque a rotina é que faz com que a pessoa... Por que um jovem casal que tá em lua de mel vai procurar produtos sensuais? Produtos... Eu acredito que em menos quantidade e variedade. Agora, um casal mais maduro, ele procura produtos sensuais justamente para sair da mesmice. Sim. Né? Para sair ou para começar a suprir uma necessidade de saúde. Sim. Né? Para aumentar a libido, para diminuir o desconforto durante a relação. Então, são N questões. Às vezes, para um casal jovem, o que ele quer é algo que complemente a voracidade que eles têm, até por uma questão hormonal. Sim. Agora, alguém que já está casado há muitos anos e que já tem idade hormonal mais baixa, né, uma redução hormonal tanto para o homem quanto para a mulher, procura um produto que seja mais estimulante nesse quesito. Então, assim, são produtos específicos para isso também. Não é um casal de 20 anos que vai comprar um produto que normalmente é indicado para pessoas mais velhas. Então, assim, é interessante isso, porque às vezes a gente acha que todos os produtos que estão lá são para mim. Nem todos são para mim. Né? E não é por uma questão só de escolha, é por uma questão de saúde mesmo, de aquilo não combinar com o meu momento de vida, com o meu momento de saúde corporal. Isso é importante, fazer uma reflexão disso. Eu lembro de pessoas que dizem assim, o produto mais vendido da loja sensual são as bolinhas sensuais. Lembra dessas bolinhas? Sim. Que explodiam, que gela, que esquenta, e tem muitas opções que são comestíveis, e é um produto muito bom, mas ele é tão multifuncional, ele tem tantas funções, que às vezes as pessoas nem imaginam. Ele fixa perfume, ele dá brilho no cabelo, ele tira ressecamento de partes do seu corpo. Às vezes a pessoa acha que é só pra parte sexual, e não é, né? Tanto que eu lembro de pessoas assim, eu introduzi a bolinha e ela não explodiu. A pessoa tinha aquela sensação de que quando ia colocar ia explodir a bolinha. É a temperatura do corpo dela. Dependendo da temperatura do corpo, a bolinha, o silicone dela não cede, não rompe. Então você tem que ajudar. Dá uma furadinha ali com a unha mesmo, assim, faz um furinho. É o problema no produto, é defeito no produto? Não é. É o modo de usar. Eu usei uma bolinha e aquilo ficou encharcado. Só que também não dá pra usar e ficar com o termômetro embaixo do braço. Agora tá quente o suficiente. Vai romper ou não vai? Exato. São situações que você vai aprendendo. Só que assim, tendo alguém, por exemplo, uma pessoa que seja especialista, uma vendedora, uma consultora, porque assim, existe diferença. A vendedora é a vendedora de sex shop. Dependendo do período do mês, ela vai ter que vender o produto que ela quer. A consultora de produtos sensuais, ela é assertiva no que ela vende, né? E eu me coloco nesse papel. Quando a gente começou o podcast, falar sobre isso é importante. A diferença entre quem é uma vendedora e quem é uma consultora, né? É diferente, você vai ter um produto direcionado para a tua necessidade. Sim. Ou você vai querer fazer uma brincadeira. Um sex shop, por exemplo, é um lugar legal para você comprar produtos para uma despedida de solteiro. Sabe aquela coisa lúdica? Um gelinho, um canudinho, uma raspadinha, uma calcinha diferente, uma fantasia, para fazer uma coisa realmente lúdica. A parte da saúde mesmo, sensual, eu penso que uma consultora de produtos sensuais vai ser bem mais assertiva. Vai atender de forma mais adequada, né? Com certeza. Vai conseguir te explicar e te vender, né? O que você precisa com o que você espera. Exatamente. Não aquilo que, de repente, alguém falou, porque o que dá certo para um não dá certo para o outro, né? Exatamente. Somos indivíduos, cada um com as suas particularidades. Mas, bom, isso muitas pessoas vão conhecer. Isso daqui é exatamente para trazer a naturalidade, né? E as pessoas passarem a compreender que são cosméticos. Cosméticos. Assim como nós usamos um batom, nós usamos um protetor solar,
São coisas necessárias, extremamente necessárias. Ainda há alguns dias entrevistei um ginecologista e obstetra, ele falou, quando chega nesse ponto aqui, precisa de um lubrificante, precisa. A mulher vai se machucar? Não vai. Às vezes falta de comunicação, por que será que a minha esposa não tá... A gente não tem tanta regularidade. Não pergunta pra ela o que tá vendo. Sim, às vezes ela não sabe dizer, pode ser perda de vida, mas pode ser dor íntima. E outra, que vai ela pode estar com vergonha de comprar um cosmético sensual numa farmácia, por exemplo, que resolva o problema dela, que é para ajudá-la exatamente nisso. Ela pode estar com vergonha e essa intimidade vai ficar comprometida por causa dessa vergonha. Exatamente. Ou por causa do que, de uma forma geral, as pessoas pensam sobre isso. Então, não é sex shop. Por mim acabava. O termo, né? Eu acho que o termo sex shop é um termo marqueteiro, de venda. Ele já não é um termo que a gente possa usar no dia a dia. Pois é, mas é um termo marqueteiro que baixou o nível. Exatamente. Vamos dizer assim, Sim. Baixou drasticamente o nível das coisas que se propõe a vender. Você sabe que um exemplo bom disso de nome é farmácia e drogaria. Né? Farmácia e drogaria. Né? E assim, tem coisas que realmente a gente não consegue desmistificar, a não ser falando sobre. Né, o tabu, a vergonha, principalmente sobre isso, o medo que as pessoas têm, ou por repressão, ou porque em algum momento foram humilhadas por isso, né? Então isso cria nas pessoas sentimentos que elas vão se reprimindo, que elas vão deixando de falar sobre o assunto, vai se perdendo um pouco da intimidade, da comunicação. E eu acho que ter um podcast sobre isso é poder dizer para as pessoas de que procure alguém de confiança. Às vezes pode ser um médico ginecologista, que procure uma consultora de produtos sensuais, né? E quem sabe a consultora te acompanhe até uma loja. Por que não? Né? Se ela não tiver o produto, ela pode te levar até uma loja para te mostrar a variedade que tem. Então, assim, são exatamente. Coisas que a gente vai aprendendo. Não é errado, né? É tão engraçado sobre isso que eu tenho um segredo para contar. Diga. Ai, meu Deus. O segredo. Eu sou cristã, né? Então, a pessoa fala assim, mas como uma pessoa que é cristã pode ser vendedora de produtos sensuais, né? Claro que eu tenho um nicho de mercado, que eu penso, né? Que é um nicho de mercado. São casais que usam os produtos íntimos mais voltados para a área da saúde. Então, a faixa etária é diferente, né? Então, é mais filtrado, digamos assim. Mas não deixa de ser produto para casal. E eu vi nisso uma necessidade de falar sobre isso, né? Essas meninas, essas mulheres, essas mães, essas avós, muitas vezes não puderam falar sobre isso, né? E quando você vem à tona dizendo assim, olha, além de tudo, ainda sou evangélica, eu sou cristã, aí o tabu aumenta ainda mais, né? Então, eu não estou dizendo para você que de todos os produtos que eu já vendi, que são algo que ainda acontece, né? Porque eu acabei escolhendo, por minha opinião, por minha decisão, escolher qual o público que eu iria atender, né? Mas num sex shopping, por exemplo, uma loja de rua, ele tem de todos os públicos, desde quem é homem, mulher, homossexual, todos os públicos, mulher jovem, mulher madura, homem, não adolescente, mas assim, 18, 19 anos, entra na loja de rua, 60 anos, está na loja de rua, sabe? Essa coisa de a gente tirar um pouco, não é nem a palavra preconceito, mas o tabu, a vergonha. Sim. Né? Nós temos uma reportagem. Ela tá pronta pra gente colocar a imagem aqui? Aqui. Olha, verdade. O que você pensa sobre isso? Então, essa matéria, ela fala sobre uma determinada igreja e uma pessoa dessa igreja, dessa denominação, que criou um sex shopping para evangélicos. Eu acho maravilhoso, eu acho ótimo, porque é um público
que também mantêm relação sexual. São pessoas São normais, casadas, exato. que fisiologicamente se relacionam da Exatamente. mesma forma. Como outras e é pessoas extremamente qualquer. importante. Só que qual que é a diferença? E eu acho que isso que pesa muito nesse assunto. É que, ao ser cristã, não é o que é pecado e o que não é pecado. Existem coisas entre eu e o meu marido que a gente entra num consenso. Isso eu gosto, isso eu quero, isso eu não gosto, isso eu não quero. É o consenso. Eu acho que essa é a única diferença. Porque eu me recordo, antes de ser cristã, e agora eu falo de mim mesmo, né? De que eu tinha experiências, de que eu acabava praticando ou fazendo algo para agradar o meu parceiro e não para me agradar. Então isso foge ao que eu acho que é certo ou errado. É um julgamento meu, né? Então eu penso que falar sobre produtos sensuais para pessoas do nicho evangélico é uma oportunidade que essas lojas e essas empresas que têm lá alguns termos que eles já estão usando para evangélicos. Eu acho isso maravilhoso, porque vai sair do que é pecado, né? Vai trazer à tona o que é uma concordância do casal. Então, é interessante porque as pessoas então uma prótese para quem é evangélico pode usar. É uma questão de entendimento individual, né? Então, eu não posso julgar e dizer você pode ou você deve ou você não deve. Realmente, aí vem a questão do que você acredita, né? Então, eu enquanto vendedora, eu tenho um nicho de mercado de produtos que eu sou mais assertiva para vender. Mas... O que você acredita e o que você gosta, porque não necessariamente você pode concordar, você pode concordar, mas pode não gostar. Exato. Tem produtos que eu vendo, mas eu não uso. Mas eu também não julgo, porque isso faz com que a pessoa se reprima. Você já pensou alguém me perguntar, você vende produtos para sexo anal? E eu falar, não, imagina. Pronto. Essa pessoa queria comprar esse produto, mas pelo meu julgamento, pela minha expressão... Ela já vai te excluir como consultora dela. Exato. Não posso comprar com ela isso, então não posso comprar o restante. Sabe o que eu acho legal? Que ser consultora é você aprender a não dar a sua opinião contra o gosto sobre o produto, né? Sobre o que eu gosto ou deixo de gostar. Ser consultora é você saber para que o produto serve, qual objetivo ele vai atingir, qual o resultado ele vai ter. Isso basta, né? Eu não posso imprimir no produto o meu gosto pessoal, o meu modo de pensar, o que eu acho, né? Ser consultora é você ser assertiva no que o cliente deseja, o que ele espera. E nisso eu não posso dar a minha opinião individual e nem apresentar a minha profissão de fé, entende? Né? Mas é diferente. Eu sei, eu já tive casos, eu volto para as histórias, de pessoas que falaram, mas você é diferente no modo de falar. Os termos que você usa, não é técnico, mas a forma que você fala, nossa, até fiquei mais tranquila. Porque eu achei que você não fala vulgarmente, você usa palavras que me deixam mais à vontade, que me deixam mais tranquilas. E eu penso que é por ser evangélica, por ser cristã, porque daí, assim, esse termo mais chulo não compete mais a mim, né? E não me compete ao tipo de profissional que eu quero apresentar. Senão eu realmente me vulgarizo, né? E não é isso que eu quero. Quero que a pessoa tenha confiança ao falar comigo sobre esse tipo de produto, sobre os produtos sensuais, que ela se sinta à vontade, que ela se sinta tranquila para tirar as dúvidas que ela tem, que às vezes não tem coragem de falar com a mãe, não tem coragem de falar com a amiga. Às vezes o ginecologista que atende ela é homem, ela também tem vergonha, né? Numa venda consultiva, a gente acaba criando essa intimidade, esse elo de proximidade, onde a pessoa se sente à vontade para falar abertamente o que ela precisa. É bem bacana. Tem alguma história, assim, babadeira mais para contar pra gente? Deixa eu pensar. Não sei, um exemplo. As que me marcaram mais foi o creme de cabelo. Pois é, o creme foi legal. Foi o bichinho. Tem uma bacana. Essa foi uma mulher mais de meia idade, vamos dizer assim, uns 45, 50 anos. Também chegou no sex shopping, eu mostrei as coisas pra ela. Num determinado momento eu vi que ela começou a lacrimejar. Assim, ficou com os olhos marejados. Eu pensei, poxa,
Eu falei, a senhora tá bem, né? Eu fui na coisa de atendente, né? De atendimento. Eu falei, tá tudo bem? A senhora quer um copo de água? A senhora tá se sentindo bem? Quer sentar um pouco? Ela falou assim, não, é que se eu tivesse conhecido esses produtos há 10 anos atrás, eu não tinha perdido meu casamento. Eu não tinha perdido o homem que eu amava. Eu falei, nossa. Falei, pesado isso, né? E daí ela falou assim, porque eu achava que isso era promíscuo. Minha mãe dizia que isso era errado. Minha mãe falava que quem usava esses produtos era garota de programa, mulher da vida, prostituta. E olhando pra isso, eu me vi assim, né? Porque eu era tão jovem. E eu me vi assim, poxa, é verdade, né? Quanto a sociedade impõe tabus por preconceito e que a gente vai introduzindo isso. E eu falei pra ela, falei assim, nossa, que interessante. Ela assim, porque o homem que eu amava me trocou por uma menina de 20 anos, que acha que usar esses produtos não é errado. Ele estava me falando de um produto para beijar que esquenta na boca. E eu achei aquilo, onde você viu isso? Onde você está aprendendo isso? E eu criei na minha cabeça de que ele estava me traindo, de que ele estava... E aquilo nem havia acontecido ainda. E ela construiu isso, né? Mentalmente, né? Com o passar do tempo, ela foi vendo que em novos relacionamentos, daí eu perguntei, tá, mas e por que agora? Você voltou com o teu marido? Ela falou assim, não, ele segue a vida dele, ele tem outra pessoa, mas eu conheci uma pessoa especial, né? E eu vou me casar com ela. E agora eu tô tendo a oportunidade de ter uma outra visão disso, de olhar para isso e ver que é para minha saúde, para a saúde minha e do meu marido enquanto casal, para que a gente consiga ser assertivo no prazer, se satisfazer, me satisfazer, satisfazer ele, né? A nós dois juntos, não em separado, né? Então eu acho que essa é a parte legal de você ser uma consultora, de você apresentar produtos, de você escutar o que a pessoa tem para falar, entender a necessidade dela, porque senão eu ia dizer para ela, então você é uma viúva, você é uma solteirona, eu vou te vender prótese. Não é isso. Às vezes o que a pessoa está procurando é uma lingerie para autoestima, para se olhar no espelho, para se achar bonita, para se sentir bem. Não é um gel, entende? Não é um brinquedo erótico. Ela quer uma camisola para dormir se sentindo mais bonita, sabe? Então são coisas assim que eu acho que são todas essas histórias. Eu sempre tento ver o lado positivo, assim, de crescimento, de o quanto isso pode acrescentar para nós, assim, tipo, olha, eu não me recordo de ter ido num sex shopping de rua e de ter criado situações, mas todas essas que aconteceram comigo, eu sempre relato quando oportuno, né, para que a gente cresça, para que isso não aconteça com outras pessoas, com outras jovens casadas, né, para que isso não se repita, porque é uma bobagem, né. Tem coisas, obviamente, que por gosto pessoal eu não uso. E que não é que eu ache errado, é porque pra mim eu não acho, não é o momento de usar, não faz sentido. Mas não é errado, não é pecado, entende? É uma questão de gosto pessoal. E nessa questão de relacionamento, de perder alguém num relacionamento, por causa do uso de um produto ou de uma lingerie, eu fico pensando, poxa vida, será que era necessário isso? Não era necessário isso. Né? E às vezes o uso de um produto sensual ia mudar, revolucionar o casamento da pessoa, né? Um batom que esquenta, que você pode colocar no copo de suco, que a pessoa vai beber e vai dizer, nossa, mas amorteceu a minha boca, né? Vem aqui me dar um beijo, sabe? Tipo, nossa, mas tá diferente esse batom que você tá usando. O que é isso? Ele vibra? Esse batom vibra? Né? Então, assim, coisas sutis, assim, não é necessariamente algo assim que você vislumbre, que seja gigantesco, que seja rosa, azul. Não é essa, é o momento, é a sensação que aquilo traz. Acho que isso é o mais legal e o mais importante. E a autoconfiança. Exato. O autoconhecimento. É muito importante. A autoestima, né? São pontos extremamente importantes que vêm muito antes de um nome estranho, sex shop, da vulgaridade da coisa.
que vem muito antes das lojas que tem lá no centro, naqueles bequinhos, aquelas ruas estranhas que vendem qualquer tipo de coisa que, se brincar, você entra lá, você vai sair horrorizado porque não sabe o que tem dentro. É complicado. Não tem que ser assim. Não é assim. Nós somos todos humanos, né? Independente de gênero, de opções, ou se não é opção, que eu devo dizer, não sei, me desculpem, sabe? Mas independente de qualquer coisa, somos seres humanos. E fisiologicamente nós precisamos nos conhecer. E quem tem uma boa relação, principalmente com outras pessoas, tem com ela mesma. Exato. Se conhece. Exatamente. E essa é a parte mais importante. Tirar disso que é algo errado. Exatamente. Né? Não pode, não é feio. Não tem nada errado aqui. Não tem nada errado, exatamente. Tem nada errado. Né? É isso. Tá bom. Sindai, muito obrigada. Obrigada, digo eu, pela oportunidade. Muito feliz por você ter aceito meu convite. Obrigada. Espero que possa voltar mais vezes para a gente conversar sobre outros assuntos. Bom, muito obrigada mais uma vez. E foi bom para você? Foi ótimo, foi uma delícia.